1 Samuel, capítulo 30. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. Meus amados, nós iremos ministrar nessa manhã o Deus que restaura o arrependido. Aqui, nessa história, no capítulo 30, nesses versos que nós lemos, não fala exatamente sobre esse pecado de Davi. E algumas vezes, quando nós lembramos dos pecados de Davi, citados na palavra de Deus, nós esquecemos desse que vai do capítulo 27 ao capítulo 30. Porque a narrativa começa no capítulo 27, a narrativa desse texto. É claro que no 28 tem a história de Saul e Samuel, que é uma quebra da narrativa, e depois a continuidade da narrativa. Mas da narrativa do 27, começa da seguinte maneira: Davi, ele está cansado de fugir, de ser perseguido por Saul o tempo todo, de viver de lugares em lugares, de caverna em caverna, se esquivando de um enfrentamento, e é algo que ele não quer e entende que Deus não deseja. E entendendo isso, ele tem, e cansado, ele tem uma ideia ruim. Ele diz: eu vou me aliar aos filisteus, porque lá eu vou viver em paz, porque lá Saul não vai me perseguir, porque lá eu não vou precisar viver fugindo. Sabe, irmãos, algumas vezes por causa do cansaço que nós temos, nós tomamos decisões erradas por causa do cansaço do qual nós vivemos. E um momento de cansaço é um momento muito perigoso, que nos faz termos estratégias humanas, em vez de consultarmos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E Davi vai para a terra dos filisteus. Agora, os filisteus, a vida inteira, foi inimigo do povo de Israel. Davi está lá. E ele está lá agora com um exército enorme. Agora é a segunda vez que ele vai para lá. Ele consegue
uma cidade inteira, uma cidade chamada Ziklag, e ele vai com seus exércitos, os pertences do exército, as mulheres e os filhos dos soldados. Só que do capítulo 27 ao capítulo 30, você não vê nenhum momento da história Davi orando. Registro teológico diz que nenhum salmo Davi compôs. E ele era um excelente compositor e músico. Você não vê ele orando, você não vê ele louvando, porque salmos é louvor, oração cantada. Ele não escreve. O que aconteceu com Davi? Ele se afastou de Deus. E muitas vezes nós falamos do pecado de Davi com Betseba, do pecado de Davi de contar o povo, mas não paramos para analisar por que essa situação aconteceu na vida de Davi e por que algumas situações acontecem na nossa vida. Nem tudo é pecado, nem tudo é a lei da retribuição, mas muitas coisas das quais acontecem na nossa vida é por causa de pecado mesmo. É porque algumas vezes nós nos afastamos de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Você já ouviu um ditado popular que diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Você já viu alguém que diz assim: eu estou cansado de esperar e nada acontece. Tanta injustiça estou sofrendo. Parece que Deus não me ouve. É nesses momentos que nós tomamos as piores decisões da vida. E é nesses momentos que nós pecamos e nos afastamos de Deus. Davi lutava esse período inteiro, do capítulo 27 ao capítulo 30, para que nunca pudesse lutar contra o exército de Israel, porque ele teve várias lutas defendendo o povo de filisteus. E quando ele vai para ele sai da cidade, o rei manda ele voltar para Ziklag. Ele encontra Ziklag devastada, a cidade queimada, não tinha ninguém, nem nada na cidade. E no verso 6 em diante você vê essa ideia do povo querer apedrejar Davi. Mas antes de querer matar Davi, o exército de Davi, a palavra de Deus diz que eles choraram a ponto de não ter mais choro. Eu já vi muita gente chorar assim. Chorar do tanto de não aguentar mais chorar. Chorar do tanto ao ponto de dizer: não consigo mais, não tenho mais lágrimas, não sei nem como expressar a tamanha dor que eu estou sentindo. Isso era o que o povo estava vivendo. E aí no 6 eles decidem então matar Davi. Porém a palavra de Deus diz que Davi se reanimou no Senhor. E isso é lindo, porque depois de tanto tempo distante de Deus, ele se reanima no Senhor. Como você está? Você está cansado de algumas coisas? De alguns problemas? De situações ruins? Você está cansado? Não é o momento de tomar decisões. Quando nós estamos cansados, nós tomamos decisões erradas. E é pecado. Porque quando eu tomo uma decisão errada, sabe por que eu tomo errada? Porque eu não consulto o Senhor. Eu estou olhando para a minha vida, para a minha situação, para o meu cansaço, e eu quero um refrigério sem Deus, do meu jeito, da minha forma. E isso é pecaminoso para a vida de qualquer um.
Então nós precisamos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, entender que o Deus que nós servimos é um Deus que restaura o perdido. O nosso Deus é um Deus assim. A perícope que nós lemos, somente 3 versos, fala de um momento de uma crise total. A palavra de Deus diz que muito se angustiou Davi, mas não só ele, todo o seu exército. Fala de um momento de quebrantamento, de muito choro, no verso 4, que nós não lemos, mas vai falar sobre um momento de quebrantamento. Mas vai falar de um momento de retorno ao Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Davi tem um retorno ao Senhor. E depois vai falar sobre a oração de Davi. Quando nós pensamos nesse tema, o Deus que restaura o arrependido, nós paramos e pensamos que mesmo quando nós estamos distante de Deus, Deus não está distante de nós. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que age com sua santa misericórdia. Deus é o Deus que vai ao nosso encontro com a intenção de nos atrair e levarmos a Ele. Mas não é só no momento do caos e não só é através do caos. Deus vem ao nosso encontro sempre. Mas algumas vezes nós não notamos o quanto Deus é poderoso. Nós vivemos momentos difíceis, momentos de incertezas, de lutas e de grandes dificuldades. Talvez você está vivendo um momento árido. Você não tem buscado a Deus como devia. Não tem lido a palavra de Deus como devia. Não tem orado como devia. E não tem servido como devia. Talvez você se encontre assim. Eu quero te dizer que você decidiu se afastar de Deus. Porque você não tem prazer mais nas coisas de Deus. Como você tinha. E pelo fato de você estar assim desse jeito, denota que essa decisão foi terrível na sua vida. Mas eu quero te lembrar que o Deus que restaura, deseja te restaurar. Mas deseja que você confesse os seus pecados, deseja que você entenda quem Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós iremos pregar nessa manhã sobre 3 subtemas, ou 4 pontos, em nome de Jesus. Não saiu bom o slide, mas o primeiro ponto que nós iremos pregar é o desânimo que leva ao desvio. Sabe, irmãos, é necessário que a igreja possa entender isso, que o desânimo leva ao desvio. Davi, ele desanimado, ele imaginou que nada ia mudar, que a perseguição iria continuar, que Deus não ia fazer nada. Ele resolve então do seu jeito. Então ele desce a Gate, terra dos filisteus, que esse povo era declarado inimigo de Deus. Davi vai se aliar aos inimigos de Deus. Imagine se isso vai dar certo. Costumes errados, conversas terríveis, não vai dar certo. Alguém aqui já conviveu com alguém que xinga demais? E alguma vez por conviver você já xingou? Confesse e deixe, viu? Sabe por quê? Por causa da influência. Se ninguém orava, Davi vai perdendo a prática de orar. Ninguém louvava a Deus. A mesma coisa vai acontecer com ele. Sabe?
Quantas pessoas dizem assim: eu estou cansado de servir a igreja. É só paulada que eu levo. E o desânimo entra. Não vou no culto hoje não. Começa assim. Não vou trabalhar em nada não. Começa assim. Com uma decisão errada. Quando você lê o capítulo 27, verso 2, diz assim: assim Davi se levantou e passou para Quis, rei de Gate. Ele tomou uma decisão de levantar e ir até o povo filisteu. Sabe, Davi, ele está dizendo assim: eu cansei de viver essa vida, agora eu quero viver a minha vida, do meu jeito, eu cansei. Eu já atendi muitas pessoas que no casamento dizem assim: eu cansei desse casamento. Já ouviu alguém dizer isso também? Possivelmente todo mundo já ouviu. Davi está dizendo assim: eu cansei dessa vida. Eu já vi gente dizer assim: eu cansei de ser pobre. E agora, ultimamente eu aprendi uma palavra assim, moderna, né? Eu sou um pobre... Como é o nome? Prêmio. Ou seja, que é um pobre assim, melhorado. Davi está dizendo assim: eu vou parar de lutar. Eu vou parar de fugir. Mas quantas vezes nós temos lutado contra o pecado? E algumas vezes não temos tido sucesso. A palavra diz que o pecado tenazmente nos assedia. E talvez você diz: eu estou cansado, vou me entregar ao pecado. Não é isso que Deus deseja. Cuidado com o cansaço. Talvez você diz assim: eu vou buscar refúgio em um outro lugar. Não quero mais me refugiar em Deus. Foi isso que Davi fez. Isso não é uma rebeldia explícita, mas é um desânimo mal resolvido. Desânimo não tratado leva à rebeldia. Porque você pode decidir isso e ainda explicitamente não é uma rebeldia. É um momento de insanidade. A nossa oração é que você possa recobrar o seu juízo. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Mas Davi não recobrou o seu juízo. Em segundo lugar, o segundo ponto é o perigo de viver entre os filisteus. Verso 27 do 8 ao 28, 2. Era muito perigoso viver entre os filisteus. Primeiro, porque era uma ambiguidade para Davi. Ser fiel ao rei e ser fiel a Deus. Você acha que dá certo esse negócio? Não dá. É viver em uma zona de perigo o tempo todo. É como Davi dissesse: eu estou em uma zona do perigo, mas eu ainda creio em Deus. Só vou dar uma pausa. É como Davi, no meio daquele povo, dissesse: esse negócio aqui é errado. Não é certo, esse povo é um povo estranho. Vai dizer: eu não vou me contaminar não. Não é assim. A vida não é assim. Sabe, irmãos, há um perigo muito grande de viver
com o inimigo de Deus. Algumas pessoas se associam em casa com os inimigos de Deus. Há um perigo muito grande com isso. Tome cuidado disso. Em terceiro lugar, quando tudo desmorona. Acontece isso quando nós desviamos dos princípios de Deus, tudo vai cair. Foi destruída a cidade de Gade. Foi destruído tudo o que eles tinham, foi tomado. Inclusive levado suas esposas, seus filhos, seus bens. A Bíblia declara que essa é uma cena devastadora, uma cena triste, angustiante. O verso 4 vai dizer que eles choraram a não ter mais, a não aguentar mais de chorar. Davi cansado, ele fugiu da dor. Eu estou cansado de viver dormindo um dia aqui, ali, de fugir o tempo todo, estou cansado disso. Ele foge da dor e ele encontra o quê? Dor. Ele foge do sofrimento e o que é que ele encontra? Sofrimento. Sabe por quê? Porque ele desagradou a Deus e Deus está dizendo a ele que não basta fugir dele. Porque não há como fugir de Deus, não há como se afastar de Deus, que Deus está o tempo todo vendo todas as coisas. O quarto ponto é o Deus que restaura, e do verso 7 até o verso 20, vai falar da restauração de Deus. Porque no verso 7, Davi pede que traga a estola sacerdotal, ele bota a estola, e ele agora, depois de tempo, sem consultar a Deus, agora ele vai consultar a Deus. Ele ora a Deus no momento de angústia. No verso anterior diz que Davi se fortaleceu no Senhor, verso 6. Esse é o tempo, irmãos, onde Davi entende, é um tempo de recomeçar com Deus. Ele se fortalece no Senhor. Você tem compreensão que esse tempo tem de ser, na sua vida, um tempo de recomeço, de retorno, um tempo de voltar para Deus, um tempo de fazer o que você fazia. Davi consulta o Senhor, Davi volta a depender de Deus, a amar a Deus e viver para a glória dEle. E você compreende isso? Que não há nenhum outro lugar que você possa estar, a não ser nos átrios do Senhor, em louvor a Deus. Irmãos, o grande ídolo exposto na vida de Davi e nesse texto é o falso, é o refúgio falso. O grande ídolo exposto é o refúgio fácil, sabe? E esse ídolo é exposto na vida de Davi, o ídolo do escape. Quantas pessoas têm feito isso? Eu conheci esses dias um jovem que me disse assim: eu estou injuriado da vida, e aí eu vou beber. Esse ídolo é o ídolo do escape. Você já conheceu alguém assim? Eu estou bebendo demais porque eu estou injuriado. É o ídolo do escape. O ídolo do escape faz com que eu estou desanimado, eu vou comer muito. Eu estou cheio de problemas, eu vou comer. Rio, né? Isso é o ídolo do escape. É o mesmo ídolo que Davi fez. É a mesma coisa. Nada é diferente. Nada é novo. Davi, ele
Ele buscou a paz onde Deus não estava. Ele procurou escapar e refúgio em um ídolo que pudesse trazer um refúgio emocional e espiritual para a sua vida. Muita gente vive nessa geração atrás desse ídolo do escape. Infelizmente. Fugir de um relacionamento errado ou acabar um casamento é ídolo do escape. Ah, não está bom não. Eu não estou sendo feliz, eu mereço ser feliz. Vamos sair dessa. É um ídolo do escape. Ou um outro ídolo do escape, o vício. É um ídolo do escape. Ah, eu estou nervoso. Aí fuma, usa droga, bebe. Eu estou nervoso. Eu vou agora assistir TikTok para distrair. É vício, sabia? De dopamina. É vício. Ah, eu vou jogar um joguinho. Esse não é pago e não é de aposta. Não tem problema nenhum. Mas você joga toda hora. Viciado em dopamina. Se está nervoso, vou jogar para distrair. Se está calmo, sem fazer nada, eu vou jogar aqui. É o ídolo. Ídolo do escape, levando ao vício. Distrações é uma forma de escape. Trabalho excessivo também. Você já conheceu alguém assim? Que trabalha, não quer parar. E você dá agonia até. Eu já vi pessoas assim, para um pouquinho, descansa um pouquinho. Está tudo bem limpinho. Vamos sentar. É o ídolo. Sabe que trabalha tanto para não ficar pensando nos BOs que tem. É um ídolo do escape. E a autossuficiência também é um ídolo do escape. Quantas pessoas nos nossos dias, irmãos, quantas pessoas nos nossos dias buscam refúgio em outra coisa a não ser no Senhor. E quantas pessoas mesmo dentro da igreja deixa de buscar refúgio no Senhor e se refugia em tantas coisas. São pecaminosas. Entenda isso. É claro que nesses capítulos, 3 capítulos, nós podemos ver também a ideia do evangelho no texto. Vamos ler uma só voz. Aqui, Davi falha. É verdade. Eu falho. Como pastor dessa igreja, falho com pessoas, falho nas minhas relações, mas Jesus nunca falhou. Na sua ótica, ele pode estar demorando a agir, mas ele nunca falhou. Ele é Senhor do tempo, não é você. Ele vai agir, ele vai manifestar o seu poder, a sua graça. Ele vai abrir porta no tempo certo, da forma certa, não quando você quer. Davi desvia. Vamos de novo. Davi desvia. Davi desvia, mas Jesus permaneceu fiel. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que é possível viver em fidelidade. Sabe o que Ele está nos ensinando? Que apesar dos desvios que nós temos, lembre-se, Ele morreu por nós. Ele morreu para te perdoar. Ele morreu para que você pudesse ter vida nele. Ele morreu para que diante das situações que te levam a cansaço,
ao desânimo, ao desvio de Deus, para falar ao seu coração, para te atrair nessa manhã até aqui, para você ouvir isso, que você está distante de Deus, você não é a mesma pessoa, você não ora como orava antes, você não lê a palavra como lia antes, você não serve como servia antes, mas você, em nome de Jesus, precisa mudar de vida. E é necessário arrependimento, e Ele morreu para te perdoar. Ele morreu para te perdoar. Ele morreu para restaurar a sua vida. Ele morreu para te colocar numa posição de filho, para que você viva como filho de Deus. Você precisa entender isso. Não há possibilidade de ser duas coisas. Não há possibilidade de estar com o pecado, que é um dos nossos inimigos, e estar em agrado a Deus. Não há. Por isso há uma possibilidade de você se voltar para Deus, de você se reanimar no Senhor, da sua vida apática, raquítica, minguada, seca, sem espiritualidade, sem unção, sem Deus. Há uma oportunidade de voltar-se para Deus em arrependimento e Deus mudar a sua história. Vamos lá, Davi desce para a terra dos inimigos. Davi recupera tudo. Deus, na sua infinita bondade, depois que Davi ora, e Davi agora ora, que fazia as coisas sem a direção de Deus, foi para a terra dos filisteus sem a direção de Deus, agora ele ora pelo negócio que talvez nenhum de nós iríamos orar. Eu vou salvar minha família, eu vou alcançar esse povo que levaram eles. Sabe por quê? Porque ele entende o quanto é ruim tomar decisões erradas. E o quanto as decisões erradas levam à ruína. O quanto a vontade de fugir da dor leva à dor. Sabe o que ele faz? Ele ora a Deus. Eu posso perseguir esse povo? Se eu perseguir, eu vou encontrar. E Deus diz, persegue. E Deus restaurou tudo. Bens, família, filhos, esposa, tudo de todos os soldados. Sabe por quê? Porque é o Deus que nós servimos, é o Deus da restauração. Você deve acreditar nisso. Deus restaura tudo. Mas as decisões mais lógicas possível, eu preciso consultar a Deus. E algumas vezes eu me espelho como se fosse um rebelde. Eu me coloco como alguém que não tem Senhor sobre a sua vida. Eu me coloco como Senhor da minha vida e tomo decisões contraditórias e distantes dos princípios de Deus. Existe um Senhor na sua história. É Ele que domina. E você tem de ser dirigido por Ele. Lutero diz que o homem é como um cavalo. Quem monta nele é quem domina. É Deus ou o diabo que tem montado em você. E feito você tomar as decisões de buscar refúgio aonde não devia.
Se você estiver cansado, ou estiver cansado, não busque refúgio falso. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. No capítulo 30, verso 6. Ele se fortalece no Senhor. Está cansado? Se fortaleça no Senhor. A nossa teologia é boa, viu, irmãos? Mas agora, algumas vezes a influência mundana na nossa vida é muito ruim. Vou te dizer por quê. Você que gosta de buscar refúgio na comida, por exemplo. Não, é porque você riu também. Eu não posso negar que eu não olhei, eu olhei, né? Não. Foi involuntário, eu acho. Mas quando a gente pega um refúgio no Senhor, esses dias eu ganhei camarão. Graças a Deus, camarão é muito bom. E eu ganhei camarão assim, ó. Não. Mas eu comi de 3 vezes com a minha família. 3 vezes. Não foi demais, não. Mas tinha uns 2 quilos, pelo menos. Foi de 3 vezes. E me deu a vontade de cozinhar o camarão, os 2 quilos todos de uma vez só. Lá em casa tem panela grande para isso. Até para cozinhar mais do que isso. Tem panela boa. Sustância. E quando a vontade veio também na mente assim, rapaz, eu mereço sentar aqui, botar uma série, e estou trabalhando tanto, e comer camarão até enjoar. Isso é buscar refúgio fora do Senhor. A sociedade vai dizer assim, eu mereço. Faz assim. Pensar assim, ou você nunca pensou. Saiu de férias, por exemplo. Não estou dizendo que férias é errada e é refúgio, mas sair de férias e dizer assim, ir para um lugar bom, eu mereço isso aqui. Você merece mesmo? Você merece? Você não merece. Sabe, irmãos, nós muitas vezes precisamos entender, em meio ao cansaço, a luta, o desânimo, as tribulações, as preocupações, não se refugiarmos em outras coisas, a não ser no Senhor. Você acredita nisso? Então busque refúgio nele, entenda que Deus pode restaurar tudo e todas as coisas, entenda que o retorno a viver uma vida diante de Deus é possível, o retorno a ter uma vida de oração é possível, o retorno a servir de forma correta é possível, o retorno é possível, porque a esperança é possível, porque eu creio e você deveria crer na restauração do Deus Todo-Poderoso. Davi caiu, mas Deus não desistiu de Davi, Deus não desiste da sua vida. Você que tem buscado refúgio em tantas outras coisas, Deus não desistiu de você. Você está aqui nessa manhã para entender que Deus te ama, Ele é o seu Deus, Ele está contigo, é Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta, é Ele que cuida de você. Entenda isso, Deus não desistiu de você. Quando nós compreendemos essa realidade, que Deus não desiste de nós, e talvez faz tempo
que você está aí só buscando refúgio e achando que você é um crente 100%, você é meia boca, mais ou menos. Sabe? E talvez tenha muito tempo, mas graças a Deus, porque 1000 anos aos olhos de Deus é como um dia. Deus é longânimo, Ele é misericordioso, Ele está conosco. As suas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida nessa manhã. O Deus que nos salva é o Deus que nos restaura. O Deus que nos salva é o Deus que fala aos nossos corações. O Deus que nos salva é o Deus aqui presente, olhando para você. E dizendo assim: olha, não busque fugir do cansaço, da dor, do desânimo em ídolos, porque isso leva a dor e sofrimento e a distanciamento de mim. Talvez você está aqui e está tão distante de Deus. Tem coisas legítimas que não são pecaminosas, mas se tornam ídolos em nossas vidas. Aí se torna um pecado. Tome cuidado com isso. Entenda que hoje é o momento de restauração. E a palavra de Deus disse: hoje ouvi, diz, a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Deus é o Deus que restaura o arrependido. Eu quero pedir que você olhe para a sua vida, baixe sua cabeça mais uma vez. Já tivemos esse momento, mas eu peço que você olhe para a sua vida. Analise quantas vezes você tem se refugiado em outra coisa, a não ser em Deus. Pense. Quanto talvez você está distante de Deus. Porque assim como não lembramos desse pecado de Davi, algumas vezes não consideramos o nosso pecado. É necessário arrependimento. É necessário arrependimento. Se arrependa. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Entenda que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que restaura. Mas Ele deseja a mudança sua. Deus, aqui estamos diante do Senhor como teu povo. Reunidos, ó Deus, para a glória e louvor do teu nome. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos diante de Ti para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados. Quantas vezes nós somos iludidos, ó Deus, pelas nossas próprias vontades e tomamos as nossas próprias decisões. Ó Deus, nós somos servos do Senhor. Devemos consultar ao Senhor, devemos buscar o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos o Senhor, a termos um recomeço. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Renova, Senhor Espírito Santo, a vida do teu servo, da tua serva que aqui está. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.